que está acontecendo? A gente fez um vídeo aqui semana passada que a gente só deu notícia boa. E domingo perdeu, ontem perdeu de novo. Deixa eu pedir ajuda aqui ao Gabriel Andrés. André, na sua visão, o que aconteceu? Acho que o time caiu de rendimento de maneira... Assim, foi uma queda que não foi de uma hora para outra, verdade seja dita. Mas acho que a equipe realmente acabou se desconcentrando nas duas derrotas. Na primeira se desconcentrou porque não conseguiu ter cabeça fria para tentar reagir. E contra o Botafogo aí sim, realmente foi uma atuação abaixo da crítica, que eu acho que taticamente a equipe nunca se encontrou e o Fernando Diniz tentou fazer mudanças no time que acabaram não surtindo efeito. Eu vou trazer o Diniz, que foi a primeira resposta dele na coletiva. Ele foi merecida a derrota do Vasco. Escuta aí. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito. Máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que uma vitória meio inquestionável. Bem, se o treinador do Vasco reconheceu, e nisso o Diniz é muito honesto, até porque quando ganha e fica aquele oba-oba, ele calma, e isso é o retrato do Campeonato Brasileiro, né, Andrés? Aí até algumas vezes quando o Vasco perde, nem joga tão bem, ele sempre sai em defesa do time. Não, olha, acho que até os 30 minutos a gente jogou bem. Verdade. Até os 40, primeiro tempo fomos bem, depois erramos. Alguns torcedores até ficam na bronca. Dessa vez não, olha, atuamos mal, não conseguimos jogar, o Botafogo foi superior. Eles já pregavam um discurso de muito respeito ao Botafogo antes desse clássico. Mas realmente, do lado do Vasco, o jogo foi muito ruim. Rayan e Verratti não se entenderam no ataque. O time como um todo encontrou muita dificuldade. Só o Andrés Gomes foi alguém que conseguiu dar, nos dois tempos, algum toque de qualidade ali do meio para frente. Mais até no início do segundo do que no primeiro, quando o Vasco tinha um pouco mais de cara que parecia que ia conseguir fazer o gol. Acabou levando o gol num pênalti. O Botafogo foi superior na primeira etapa, criou mais chances. Então, realmente, o Vasco não tem muito do que reclamar em relação à sua sorte. Agora, precisa naturalmente deixar essa ressaca de lado. Foi uma derrota pesada por 3-0. Placar condizente com o jogo, o número de chances criadas pelo Botafogo, ao passo que o Vasco não teve praticamente nenhuma. E agora tem esse jogo de sábado contra o Juventude. Mas só para não te deixar sem resposta em relação àquela pergunta que você fez para mim lá no começo, a queda do rendimento do Vasco ela vem desde o jogo do São Paulo, em que o time jogou bem o primeiro tempo, mas depois parou de jogar. E botaram agora a culpa no Diniz pelas substituições. E o Matheus França foi muito criticado por jogar muito mais atrás do que está acostumado. E o Diniz até falou sobre isso. Ele falou: eu coloquei o Matheus França porque entendi que para iniciar jogadas no meio campo ele seria mais útil para a gente tentar ganhar o jogo do que seria o Matheus Carvalho. O que faz certo sentido, visto que o Matheus França é um jogador mais ofensivo que o Matheus Carvalho, mas não surtiu efeito na posição em que ele entrou. E aí é claro que as críticas acontecem e são naturais. Não vou dizer que o Vasco perdeu quando poderia perder, embora isso tenha um fundo de verdade, mas é claro que o sonho de Libertadores agora ficou muito mais complicado e a Sul-Americana passa a ser um patamar mais acessível para o Vasco, lembrando que ainda tem as semifinais da Libertadores, da Copa do Brasil. Eu já estou com a cabeça em Libertadores, ia falar isso, ia concluir o pensamento dizendo que as finais, semi e finais da Copa do Brasil ainda podem ser um caminho para a Libertadores para o Vasco, mas aí é outra história. Então, Andrés, alguns vascaínos conversando comigo nesta quinta-feira, um dia depois da derrota para o Botafogo, usaram a seguinte expressão: o encanto acabou, né? A carruagem virou abóbora de novo, né? Eu falei, olha, o Campeonato Brasileiro, ele é isso aí, altos e baixos. Vai ter um dia que seu time vai jogar muito e vai ter um dia que seu time não vai jogar nada.
está valendo para todos os competidores, inclusive os que estão mais em cima, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Não acho que o encanto acabou, não. Eu acho que, como diz o Dé, vamos lembrar que o Vasco ainda faz uma das melhores campanhas do segundo turno. Perfeito. Era uma das melhores em termos de pontos corridos. Exato. O primeiro turno é que foi muito ruim, o segundo vem sendo ótimo, né? Se o Vasco tivesse uma campanha como essa regular, estaria brigando por título. Ou, no mínimo, já numa campanha de Mirassol da vida. Ali entre os 4 melhores. Então, eu acho que não são 2 derrotas que vão apagar o que foi feito até agora. É claro que acendem um alerta porque é uma queda de rendimento visível. Mas não acho que o Vasco não possa se permitir sonhar com nada mais, não. Ainda faltam 6 jogos. O Vasco ainda pode se recuperar. Até, quem sabe, matematicamente, ainda pode pegar uma vaga ali de 7º, 6º colocado na Libertadores, embora isso agora seja muito mais difícil, porque o Vasco não aproveitou as chances que eram melhores. Mas eu não acho que o ano acabou, não, até porque nem pode pensar dessa maneira. Copa do Brasil é depois do Brasileirão. Mas ainda há o que melhorar, ainda há o que, até pensando no mata-mata, evoluir no sentido de trazer jogos do Campeonato Brasileiro como uma base para aquilo que o Vasco tem que fazer para melhorar, para brigar por um título no final do ano, para poder brigar pelo título da Copa do Brasil. Vamos lembrar que são 2 clássicos contra o Fluminense, pode sair qualquer coisa disso, e depois 2 jogos contra Cruzeiro ou Corinthians, são só 2 partidas, uma em casa, a decisiva, inclusive, no Maracanã, dia 21 de dezembro. Então, a ideia agora, pelo menos eu entendo, na minha concepção, tem que ser o Vasco esfriar a cabeça, corrigir os erros, acertar o time, para fazer desses últimos 6 jogos um vestibular para o mata-mata da Copa do Brasil. Uma preparação para que o time chegue pronto, com bom ritmo e com boa condição de lutar pelo título. Andresso, a gente participa de alguns grupos de vascaínos, né? E eu só fico observando, não é para eu dar opinião, é para acompanhar e as opiniões, às vezes muitas informações interessantes. Eu vi uma hoje sobre os números do Paulo Henrique. Com ele em campo, o Vasco perdeu muito pouco, né? E com ele em campo, o Vasco teve um aproveitamento muito melhor. Aí vem a pergunta. Tanto o Paulo Henrique quanto o Nuno fizeram muita falta ao time do Vasco da Gama? Para mim fizeram. Acho que o Paulo Henrique, embora o Puma Rodrigues, se bem que o Puma Rodrigues talvez tenha tido seus melhores jogos na lateral esquerda, né? Verdade. Mas o Paulo Henrique, ele faz uma falta tremenda porque é um jogador que tem uma imposição física muito grande. É um jogador que do meio para frente consegue ser criativo. Ele e o Andrés Gomes juntos sempre dão trabalho para uma defesa adversária. E o Nuno Moreira é um jogador, para mim, depois que o Coutinho melhorou e o Ryan atravessou uma boa fase, talvez eles o tenham superado, mas desde que ele chegou, eu sempre tenho falado, é o jogador mais lúcido do time do Vasco. É um jogador que é um termômetro para a equipe vascaína. Regular, né? Muito regular. Ele estando bem, o time vai bem. Ele estando mal, o time não consegue jogar. Mas ele está mais bem do que mal. E realmente faz muita falta porque pode fazer várias funções. Ajuda na marcação, arma jogadas, cria lances de velocidade, pode entrar em diagonal, faz uma tabela com o Piton, aparece na entrada da grande área para chutar. Quer dizer, é um jogador muito útil e que certamente faz falta. E vai ser um retorno que vai vir muito bem a calhar para o jogo contra o Juventude, assim como o Paulo Henrique. Vem cá, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero tocar em 2 assuntos dos outros clubes que eu considero importantes. Primeiro, a FIFA indicando o goleiro Fábio e o Thiago Silva do Fluminense, e mais o John Ares, que está no Wolverhampton, ao The Best, os melhores do ano. É evidente que tudo isso foi puxado do Mundial de clubes, lógico. E é legal porque o Thiago tem 40, 41 anos. O Fábio, 45, 46 anos. A FIFA está vendo os atletas mais experientes com outros olhos. Essa a minha leitura está correta? Você que é um expert no futebol internacional. É bondade sua, mas eu acho que sim. Eu acho que a FIFA, para começo de conversa, começa a olhar para times de fora da Europa.
Também. Né? Que já é uma coisa que não acontecia. É bem verdade que num contexto como de Copa do Mundo de clubes, isso era meio que inevitável, né? E nós mesmos achávamos que os brasileiros não iam a lugar nenhum. Claro, todo mundo falava, olha, vão cair os 4 na primeira fase. E não foi nada disso, passaram os 4, né? E o Fluminense chegando numa semifinal, enfim. Então, já começa pelo contexto da Copa do Mundo de clubes, não poder ser ignorado o fato dos clubes brasileiros terem ido muito bem, no geral, né? No futebol brasileiro ter ido bem. Mas os jogadores de mais idade também, que também é um sinal dos tempos, né? Você vê, 45, 46 anos, não falo nem só do Thiago com 40 e 41, porque eu acho que tem muito grande jogador aí que se aposentou com menos de 40 anos e que, se quisesse, ainda poderia ter jogado mais um pouco. Mas tem família, quer descansar e tudo. O Thiago não, o Thiago joga até onde ele aguentar, o Fábio joga até onde ele aguentar. Você levantou a bola pra mim. Eu já vou. Nenê. Você já vai cortar. Nenê também. Alô, Nenê! Grande Nenê. Vai encontrar o Vasco agora, né? Vai encontrar o Vasco. Ó, e ele merecia uma bela de uma homenagem do Vasco. Ele, além dos títulos que ele ajudou a conquistar, ele também levou o nome do Vasco lá para a Europa, porque ele é ídolo no Paris Saint-Germain. Muito, muito. Ele foi camisa 10 do Paris Saint-Germain. Só isso. A camisa do Raí, do Okocha e do Ibrahimovic. Só isso, né? E ele foi realmente um grande ídolo lá. Ainda hoje é muito respeitado. E um jogador com uma carreira longeva, mais de 20 anos de carreira profissional. Lembro dele surgindo no Santos. E era um jogador realmente muito já destacado. E, enfim, dispensa qualquer tipo de apresentação. O sonho dele é terminar a carreira no Vasco, né? Pois é, e ainda te falo, ainda hoje o Nenê, se eu não me engano, é o segundo maior artilheiro do Vasco no século XXI. Atrás só do Romário e à frente do Verratti por poucos gols. O Verratti, se fizer mais 3 gols, empata com ele. Se fizer mais 4, ultrapassa o Nenê. Uma conta dessas, eu não me lembro bem. Mas tá nesse balaio. Então é um jogador de grande qualidade. Mas só para concluir o raciocínio, jogadores de mais idade hoje em dia ganham espaço pela mudança que houve no futebol, no aspecto físico, preparo de jogadores. Hoje os jogadores de 40 anos aguentam jogar muito mais do que aguentavam até 10, 15, 20 anos atrás. Antigamente tinha gente que parava com 32, 33 anos. Você teve o Paulo Baia, que foi até 40 e pouco, Zé Roberto. Foram... O próprio Júnior no Flamengo, o próprio Romário. O Romário também, enfim, por aí vai. Olha que o Romário, como diz ele, eu nunca fui atleta, eu sempre fui jogador de futebol. Pois é, aquela coisa, que nem o Dadá Maravilha. Você sabe jogar bola? Não, você fazer gol. A lógica é a mesma. Então, realmente os jogadores mais longevos, eles têm esse destaque, e eu acho que é merecido da parte do Fábio, pelo grande mundial que ele fez e pelo grande goleiro que ele é. O Thiago Silva, a mesma coisa, um grandíssimo zagueiro, muito respeitado, e certamente são nomes que figuram merecidamente nessa lista dos 100 melhores, é isso? 100 melhores. 100 melhores. E o Rafinha representando da seleção do ano, né? A seleção do ano. E o Rafinha representando a seleção brasileira, talvez o brasileiro com mais chances de ganhar individualmente, não que eu acho que vá ganhar, mas é realmente o nome que tem mais condições, e de estar também na seleção dos melhores do ano civil de 2025. Para quem não sabe, o Fábio passou pela base do Vasco, ainda chegou a jogar no time principal e depois foi negociado com o Cruzeiro. E, cara, não é que esteja me incomodando, mas é um dado que me chamou muita atenção. O Flamengo, em 50 dias, teve meia dúzia de jogadores expulsos. E o Plata aparece com 3, com uma anulada pela Conmebol. Acho que até justamente, eu não sei qual é a sua opinião. E é esquisito isso, cara. Pois é, e demonstra, no caso do Flamengo... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. O Vasco que perdeu para o Botafogo, um resultado difícil para o Vasco da Gama. Mas deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou do jogo. O Diniz com problemas para escalar aí, principalmente meio campo, né? Não sabe se vem com o Tietê, não sabe se vem com o Hugo Moura. Deixa o seu palpite, qual é a melhor opção para o Vasco. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!